Olá, costureira, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo você vai aprender como fazer o nosso vestido Candy, que é esse vestido maravilhoso que eu estou usando aqui. E se você chegou por agora no canal, seja muito bem-vindo. E se você está aqui é porque você ama tudo que está envolvido no universo da modelagem e da costura. E esse vestido lindo, maravilhoso que eu estou usando aqui é mais uma das peças da minha loja de moldes que está oficialmente aberta. Então, se você quiser ter acesso à modelagem completa das grades, tanto do tamanho 36 até o tamanho 50, é só você correr lá no meu site, que eu coloquei aqui o link na descrição, e adquirir o seu molde do seu tamanho ou a grade completa para você também poder fazer o seu vestido Candy, porque na aula de hoje eu vou te ensinar como que você vai cortar esse vestido no tecido e como que você vai costurar o passo a passo dessa peça do início até o final, até você ter o seu vestido pronto para você usar e arrasar. Porque ele, gente, ele simplesmente é maravilhoso, super chique. Eu me achei super elegante com esse vestido, eu amei de vocês. E por falar nesse vestido, eu quero mostrar para vocês alguns elementos que compõem essa peça para vocês verem detalhes desse vestido que vocês vão produzir. Então, começando aqui pela parte de cima, nós temos esse decote em V. Ele é médio, não é nem muito fechado e nem muito profundo, mas se você quiser fazer alguma alteração, você pode sim, você vai pegar lá o molde, eu consegui colocar alguns elementos diferentes, como fechar um pouco mais o decote ou abrir do jeito que você quiser, tá bom? Sem nenhum problema. Além disso, temos esse recorte vertical aqui, ó, que ele é para colocar esses botões que dão todo um tchan a mais à peça. Temos uma pala aqui embaixo que deixa bem azeitadinho no corpo e esse pequeno franzido para dar o volume aqui do busto, ele fica super lindo. As mangas é um show à parte, ela tem esse punhozinho na parte da barra, tá vendo, ó? Para dar esse leve movimento. Não é muito bufante essa manga não, tá? E no ombro também temos um pouquinho só de volume. As costas já é toda fechadinha, decote reto, decote redondinho normal. E temos aqui fechamento central com zíper invisível, além das nossas pregas aqui de cintura, para poder dar aquela ajustadinha mais na peça. E para a saia, é dividida em 3 camadas. A primeira camada é levemente evasê, tá? Não é nem muito rodada, nem muito ajustada no corpo. E depois mais 2 camadas de babado franzido. E ela tem um comprimento ali médio, fica ali na altura do joelho, dependendo da sua altura. Para vocês terem uma referência, eu tenho 1,72 m e eu uso o tamanho 42. Então vocês podem ir lá na tabela de medidas verificar exatamente qual que é o seu tamanho, que se adequa mais às suas medidas, para você poder comprar o seu molde certinho, tá bom? Então, dando essa introdução geral, eu quero falar um pouco com vocês sobre tecido. Que tipo de tecido fica bom para fazer esse vestido? Então, é um vestido que dá para você trabalhar com vários tipos de tecidos, tanto dos mais finos até um pouquinho mais grosso. Eu só te indico você fugir de tecidos que são muito encorpados, porque senão vai ficar um vestido muito pesado. Só se realmente for a sua ideia querer trabalhar com um vestido mais pesado. Então, quais são os tecidos que eu indico? O que eu usei para fazer esse vestido, ele é tipo um musseline, um crepe musseline, ele é bem fininho, então vocês podem ver que ele é bem transparente também, dá pra ver toda a minha pele aqui. Então ele é um crepezinho chiffon texturizado super lindo. E então você pode ver que ele é bem fininho e não precisa entretelar o busto não, tá? Ele ficou só mesmo com o forro. Ou então você pode ir trabalhando com linho, viscolinho, viscose, tencel, liocel, um crepe lese, tá? Você pode trabalhar aí com tecidos finos e intermediários. Se você quiser trabalhar com tecidos mais grossos, é aquele adendo, né? Que vai ficar um vestido muito mais pesado, vai depender muito do estilo que você vai querer para a sua peça. Mas lembrando que na ficha técnica, assim que você adquire os nossos moldes lá no site, você vai, além de ter o molde, você também vai ter acesso à ficha técnica. E na ficha técnica tem explicadinho tanto a questão das quantidades, como as indicações dos tecidos para você comprar, e também vem trazendo quais são os aviamentos
que você vai precisar para estar fazendo a sua peça, tá bom? De qualquer uma das peças que você adquirir lá da nossa loja de moldes. E aqui você vai aprender como você vai cortar no tecido e como você vai costurar. Então, eu já te dei essa visão geral do que você vai ver nessa aula. Então, vamos colocar a mão na massa e praticar e costurar esse vestido juntas? Então, vamos lá para a nossa aula de corte e costura do nosso vestido quente. E vamos para a aula do nosso vestido quente, esse vestido maravilhoso, super romântico, lindo, do jeito que a gente ama, com manga, babado, decote em V, franzido no busto, saia em camadas com bastante volume, manga longa, tudo exatamente do que a gente gosta, do que a gente ama. Já estou aqui, ó, com a minha modelagem já toda colada, toda prontinha, só para recortar. E eu quero mostrar para vocês aqui como é que vai ficar a modelagem depois que vocês unirem todas as partes aqui para montar esse nosso quebra-cabeça. Então, vamos ter a parte do busto superior, a parte da pala da frente, vamos ter a parte das costas que vai ser inteira. Vamos ter aqui, ó, a parte da saia, tanto costas quanto frente. Vamos ter os babados, porque são duas camadas de babado, tá? Tanto a primeira camada quanto a segunda camada de babado. Vamos ter aqui também a saia do forro, tá? E, por último, a nossa manga que é uma manga bem bufante. Vamos ter franzido no ombro e elástico no punho. Então, já tá tudo montado, já tá tudo aqui certinho. Temos aqui as indicações de tecido, sim, gasta bastante tecido porque é manga longa, temos babado, tudo certinho. Então, a ideia, né, é a gente poder trabalhar com tecido um pouquinho mais fino, não tão grosso. Não indico você trabalhar com tecidos de alfaiataria, tá certo? Ou ele mais fininho, ou pelo menos assim um fino um pouco mais encorpadinho, tá certo? Então, opte por essas opções aqui que eu coloquei, como lese, viscose, linho, pode ser o linho misto, o crepe, o tencel, tá bom? Foge de tecidos muito, muito grossos, tá certo? Então, já tô aqui tudo certinho, já tá tudo colado. Vou cortar, lembrando que todas as modelagens, elas já vêm com margem de costura. Então, eu vou cortar sempre pela linha, ó, que está por fora, não essa linha tracejada aqui que tá por dentro, não, pontilhada não, tá? Então, eu vou cortar tudo e volto a mostrar pra vocês as peças depois de cortadas, pra gente poder cortar no nosso tecido. O molde já tá todo cortado e pronto. Vou trazer aqui para vocês darem uma olhadinha de como foram as peças e como elas ficaram, tá? Então, começando aqui pela manga. Depois aqui no corpo temos a parte das costas. E na frente vamos ter tanto a parte superior quanto a parte aqui, ó, da pala. E aí na saia vamos ter a parte da saia das costas e a parte da saia da frente. E além disso vamos ter dois babados. Tanto o babado número 1 quanto o babado número 2. E por último, temos aqui a parte da saia, só que o forro, tá? Que temos frente e costas. Então, já temos aqui tudo já, os moldes todos prontos. Eu vou só retirar aqui o molde do forro, que eu vou cortar ele depois, tá? Então, eu vou deixar ele aqui reservado. E vamos falar um pouco sobre tecido. Então, sim, o tecido, ele é um modelo que vai gastar bastante tecido, porque temos manga longa, que é bufante, temos babado franzido também. Então, esses elementos gastam bastante tecido, mas nada demais, o resultado final vai compensar. Então, esse aqui é o processo de corte do nosso vestido. Então, a minha ideia é mostrar sempre para vocês como é que eu faço aqui para encaixar as peças da melhor forma, para a gente aproveitar bem o nosso tecido. Então, o que acontece? Sempre quando eu vou cortar uma peça, eu gosto de começar cortando as coisas que são grandes, para depois começar a cortar as que são pequenas. Por quê? Porque as grandes são as que ocupam mais espaço, que gastam mais tecido, certo? E essas outras partes pequenas, elas podem se encaixar facilmente em outras partes. Então, às vezes, a gente tem o costume de ir cortando primeiro as pequenas e depois corta a grande. Aí, quando a gente for ver, já não encaixa mais, já não tem tecido suficiente para isso. Então, sempre pense nisso. Sempre trabalhar com as partes grandes primeiros, para depois a gente começar com a parte pequena. E com relação ao nosso molde, a parte grande aqui, né, da nossa peça é justamente o nosso babado, tanto o babado número 1 quanto o babado número 2. E aqui especificamente, né, eu estou trabalhando com a lese. Então a lese ela também tem uma peculiaridade pelo fato dela ser um tecido estreito. Então tenho aqui 2,70 m, que foi o que eu coloquei para vocês, né,
que é necessário para fazer essa peça. E aí também, por ser lese, ele tem um barradinho bonito. Tá vendo? Essa lese tem um barrado que eu não preciso fazer barra do vestido. Então, eu também quero aproveitar esse barrado para ser o acabamento já da minha peça. Então, eu vou posicionar o meu babado 2 no meu barrado. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, já bem na pontinha, tá? Porque eu não vou precisar me preocupar com barra pra essa minha parte aqui, né? Então, eu vou colocar aqui na posição correta e colocar uns pezinhos. E aqui ao lado, já vou aproveitar para colocar o meu babado número 1, que eu já corto aqui, ó, de uma vez só. Então, já posso começar a cortar esses 2 babados. Lembrando que todos os moldes, eles já vêm com margem de costura. Então, é só cortar rente aqui ao molde. Aí vai uma informação importante que eu acabei não falando pra vocês. Eu sempre trabalho com tecido dobrado ao meio, tá? Então, ó, você pode ver que ele tá aqui com 2 partes. E aí agora, com o tecido que sobrou, nós vamos cortar as próximas peças. Então, vou pegar aqui as peças que a gente precisa cortar aqui no tecido. E também verifique que tem algumas peças da saia que a gente precisa cortar no forro. Então, o forro é algo separado. Precisamos cortar aqui no tecido, né? E a única parte que precisa ser cortada na dobra do tecido é a parte da saia frente. Então, a gente já posiciona aqui, ó, nessa sobra que deu. E eu vou colocar a outra parte da saia aqui também. Então, meu tecido deu certinho aqui. E aí, vamos para uma observação. Como eu tô trabalhando com lese, eu não consigo forrar a parte de cima com o mesmo tecido, pelo fato de ser um tecido que ele é todo furadinho. Então, o que acontece? Então, nesse caso aqui, a parte do forro, eu realmente vou cortar em outro tecido, né? Que é um tecido de forro. Mas quando é tecido normal, eu gosto de fazer o forro da parte de cima, né? Essa parte, essa daqui, do mesmo tecido. Então, por isso que você pode ver, eu até coloquei aqui, ó, 4 vezes no tecido. Justamente porque é para você cortar e fazer a parte de cima toda embutida do mesmo tecido, que o acabamento fica muito mais bonito. Mas como nesse caso aqui, eu tô trabalhando com lese, eu vou cortar o forro separado da parte de cima, para não ficar também com os buraquinhos, tá bom? É só essa observação. Então, eu tô tudo aqui no lugar certinho, é só agora terminar de cortar. E vocês viram, né, que deu certinho, encaixou, não estamos gastando tecido, deu perfeito. E outra coisa, a gente vai precisar de viés para poder fazer, né, as casinhas aqui de botão. Como eu tô trabalhando aqui com lese, eu vou tentar fazer um teste de fazer a azelha com esse tecido aqui, com a própria lese. Se não der certo, eu corto com o tecido do forro. Então, o que você vai fazer? Você vai perceber que o seu tecido vai ter uma parte que ela vai estar dura, a outra parte também vai estar um pouquinho... Pode ser que ela tenha um pouco de arrastando, que nem essa daqui, ó, e estica. Mas você vai ver que quando você colocar na diagonal, ela vai esticar super. Então, esse daqui é o viés do nosso tecido. Então, é daqui que nós vamos cortar umas tirazinhas de viés para fazer a nossa azelha. Então, só dobrar assim, ó, na diagonal, cortar uma tira de mais ou menos uns 3 centímetros de largura, tá? Não tem muito segredo, não. Vou cortar 2 tiras só, que vai ser o suficiente. Então, já cortei o tecido principal. Eu vou agora para a parte do corte do forro. Então, vamos agora para o último passo do nosso vestido candy, né, do corte, que é a parte do forro. Mas, se eu falei para vocês, se fosse o tecido normal, né, que a gente fosse trabalhar, eu cortaria de forro apenas a saia, tá? Mas, como é um tecido que é de lese, eu vou cortar também a parte de cima aqui no forro. Mas se fosse tecido normal, você cortaria também toda a parte de cima 2 vezes no tecido para poder fazer o forro do mesmo tecido. Então, como aqui o meu caso é diferente, caso também esteja trabalhando com lese, ou talvez o tecido não for suficiente, e aí você vai fazer o forro de outro tecido, vai ser assim a disposição. Peguei aqui, né, a parte do busto, né, as costas, o busto superior e a pala da frente. E eu peguei o molde da saia forro, tá? Tanto frente quanto costas. Então, eu posicionei tudo certinho, só a saia aqui na frente que tem que colocar na dobra do tecido.
E o resto é tudo normal. Então é só a gente agora, ó, cortar em volta, lembrando que todos os moldes, eles já têm margem de costura. Então é só a gente, ó, ir cortando tranquilamente. Para começar aqui o processo de costura do nosso vestido candy, eu vou começar primeiro montando a parte de cima, tá, do corpo. Então, separei aqui todas as partes de cima. E lembrando que aqui na parte do corpo frente, nós temos botões. Então, para colocar os botões, né, eles são fakes, eu vou fazer também as casinhas de botão, que a gente chama de azelha. Então, para isso, eu preciso cortar tiras de viés. Eu até coloquei na observação lá, que vocês precisam cortar tiras de viés. Então, estou aqui com as minhas tiras. Vou primeiro fazer aqui o rolotê, para depois se transformar numa azelha. Depois que o rolô estiver pronto, é só fazer aqui as azelhas. No caso aqui vão ser 6. 3 para a parte superior e 3 aqui para a pala. Então, agora vamos começar pelas costas, fechando aqui a pence de cintura, tanto do tecido principal quanto do forro. Então, aqui na parte da frente, eu vou juntar a pala com a parte superior. Nessa parte superior, a gente precisa franzir o suficiente para poder encaixar aqui na nossa pala. Então, ó, agora que a gente já franziu para poder encaixar a parte superior com a pala aqui, ó, da frente, ó, como fica super lindo. Eu fiz as marcações, né, da onde vão as azelhas, né, fiz aqui as marcações com pique. Então, em cada pique, você vai colocar aqui, ó, uma azelha. E eu sempre gosto de colocar aqui do meu lado esquerdo, tá? Pra colocar o botão do lado direito, é um gosto pessoal. Se você gostar de fazer ao contrário, também pode ficar à vontade. Fica assim, tá vendo, ó, com as azelhas? E agora eu vou juntar aqui, ó, pelo centro da peça. Então, deixa aqui, ó, sempre costura com costura.
e fica assim, ó, na parte da frente. Então, agora eu vou repetir o mesmo processo agora com o forro. Então, aqui o forro também já tá pronto. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte das costas e vou unir as laterais e o ombro, tanto no forro quanto no tecido principal. Então, aqui a parte de cima do tecido principal também já está pronta, tanto o tecido principal quanto o forro. Vou reservar, porque agora vamos para a parte da saia. Vamos agora, então, para a parte da saia. Vou começar primeiro com o tecido principal e só depois que eu vou lá para a parte do forro. Então, aqui na saia, o que eu vou fazer? Não, só tem um pence aqui na parte das costas, então vou começar primeiro fechando aqui a pence das costas. Então, fechei aqui as pences e eu vou fazer aqui na lateral a costura francesa, tá? Pra mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui esse acabamento, pra que não tenha overlock, né? Porque na parte de cima eu não passo overlock nada, tinha aquela toda forrada. Então, aqui pra fazer a costura francesa, eu vou deixar aqui voltado pra cima o lado do avesso, tá? Que são o lado das pences. E vou colocar aqui, ó, o avesso pra baixo também. Então, avesso com avesso. Então, primeiro eu vou passar aqui, ó, uma costura nas laterais de meio centímetro e depois eu desviro para passar outra costura para fazer o acabamento embutido aqui da lateral. Então, a saia aqui já está pronta. Vou pegar aqui o babado 1 e vou juntar aqui pela lateral, fazendo também costura francesa.
Então, eu já fechei aqui as laterais, né, do meu babado 1. Já vou aproveitar aqui para passar a costura folgada para fazer o franzido aqui do meu babado. Então, a gente vai repetir esse mesmo processo agora no babado 2. Então, vamos primeiro fechar as laterais com costura francesa e depois fazer a costura do franzido. Então, o babado 2 já tá aqui preparado também, costurado, já fiz aqui a parte também do franzido. Vou reservar e agora eu vou pegar o forro da saia. Então, aqui no forro da saia também só nas costas que tem pence. Então, eu vou começar fechando a pence aqui das costas. Então, fechei aqui as pences, vou fechar as laterais. Se você quiser, pode fechar também com costura francesa. Dessa vez eu vou passar uma costura normal para depois poder passar o overlock, tá? Então, já costurei aqui a última parte que tava faltando, né? Que era o forro. Então, agora eu vou passar o overlock no que eu preciso passar. Vou passar no ferro também para tentar todas as costuras. E volto aqui para continuar com o processo da costura do vestido quente. Ah, não! Mentira! Antes de ir lá pra máquina, antes de passar, falta só a gente fechar aqui a manga. Tinha esquecido aqui da manga. Aí, o que acontece? Eu tive um pequeno probleminha aqui com a manga, porque depois que eu fui verificar as partes, esse lado aqui tava com um buracão, então eu tive que diminuir o comprimento da minha manga. Porém, é do mesmo jeito que se costura, tá? Só mudei que eu vou fazer ela um pouquinho menor. Então, você já sabe também que se quiser pode fazer a sua manga um pouco mais curta, não precisa ser aquela manga longa daquele jeito. Aqui na manga, então, é só a gente fechar e passar aqui a costura de 1 centímetro de margem. Então, agora sim, vou passar o overlock no que eu preciso passar do ferro e volto para continuar com o processo da costura. Então, já fui lá no ferro, passei todas as partes e também onde eu queria passar o overlock eu também já passei. Então, agora eu vou focar na parte de cima, para já fazer o acabamento, deixar o decote embutido. Então, vou separar aqui todas as partes. Então, eu estou aqui com a parte da frente. Então, eu vou pegar aqui o tecido principal e o forro e vou fazer o acabamento. Então, eu vou juntar aqui, ó, direito com direito e unir apenas o decote. Aí, aqui vai uma dica.
Se o seu tecido, né, que você estiver trabalhando, ele for um tecido muito fino, né, e não tiver não for um tecido rígido, eu indico aqui no decote você colocar entretela. Porque como tá no viés do tecido, né, por ser decote em V, ele pode dar uma leve enroladinha. Então, se o teu tecido for fino, coloca entretela, tá? Só no decote aqui da frente, nessa parte aqui do decote em V. Então, depois de costurar aqui o decote, é só fazer os piques. Depois de feitos os piques, vamos agora fazer a costura de arremate no forro. Então, já temos aqui a parte de cima, ó, toda forrada, decote embutido. Então, vou reservar, porque também isso aqui vai ser outra parte, né, que eu vou passar lá no ferro. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou focar na saia. Então, vou primeiro unir a saia do forro. Então, eu peguei aqui um lado do forro, vou pegar aqui a saia e vou unir a saia com o corpo. Sempre procurando aqui costura com costura. Então, coloquei aqui a saia do forro, vou reservar, porque a saia do tecido principal, vou primeiro montar os babados, para depois aplicar aqui no corpo. Então, aqui na saia, temos os babados, né? O babado 2, que é o maiorzão, e o babado 1, que é o menor. Então, eu vou pegar aqui primeiro a minha parte da saia, vou fechar um pouco aqui a parte de trás, que tá aberta, né? Que é a parte que vai o zíper, para eu poder aplicar o babado 1 na saia. Então, agora que eu tô com a saia fechada ali nas costas, vou pegar aqui o meu babado agora, começar a franzir o suficiente para poder encaixar aqui, ó, na minha saia. Então, vai franzindo até encaixar. Então, depois que eu franzi aqui, distribuí todo o franzido pelo meu babado,
eu vou aplicar na minha saia, aplicando aqui, ó, pelas laterais. Então, depois de costurar, você tira aqui a linha do franzido, tá? Pra não ficar aparecendo na sua peça. Então, já aplicamos aqui o babado 1, tá vendo? Vamos agora repetir o mesmo processo para aplicar agora o babado 2. E se você quiser também uma saia curta, ó, um vestido com a saia curtinha, fica lindo também deixando esse comprimento. Então, depois de aplicar o babado, né, vamos tirar aqui todo o franzido, a linha, né, do franzido. Então, com os nossos 2 babados aplicados, a nossa saia ficou assim, ó, a saia do vestido. E olha pra vocês verem aqui como que os looks, eles podem ser múltiplos, né? Você pode pegar essa mesma saia, só colocar um cos e já virou uma saia, não precisa necessariamente ser um vestido. Então, agora vamos aplicar a saia no corpo, né, do vestido. Você pega a parte do corpo, vai juntar aqui as laterais e sem procurar colocar costura com costura. Então, agora eu vou primeiro passar o overlock na junção dos babados, tá? Pra poder fazer o acabamento aqui dentro, ó. Aqui dentro, nessas partes, eu vou passar o overlock. Se você não tiver overlock, a opção de acabamento para a junção dos babados é aplicar viés, tá? Então, pega um viés de cetim, que ele é mais molezinho, e você faz aqui a aplicação do viés em toda a barra. Então, eu vou passar o overlock, vou passar no ferro para poder assentar todas as costuras, assentar os babados e abrir a costura aqui da cintura para a gente poder aplicar depois o zíper e a manga do nosso vestido. Então, já estou aqui com meu vestido lindo, todo passado, com as costuras rebatidas. E aí, agora é a hora da gente aplicar o zíper. Eu vou aplicar aqui o zíper invisível. Então, vamos lá fazer esse processo.
Então, depois de aplicar o zíper invisível, vamos agora fazer o acabamento para embutir o zíper. Então, o zíper aqui já tá todo embutido, ó. E agora falta só a gente fechar o buraquinho. Aqui, no vestido, ficou só um pedacinho de nada aqui, ó, pra embutir, tá vendo? Só um buraquinho. No forro que ficou mais, só que eu vou fechar esse buraquinho mesmo aqui do principal, tá? Pra não ter nenhum risco de abrir, descosturar, algo assim. Faz uma costura aqui bem reforçada. Então, já fizemos ali a parte do zíper. Vou voltar aqui com o calcador normal. Que já estamos quase acabando. E aí, primeiro eu vou aplicar as mangas aqui. Então, aqui para preparar a manga, a cabeça de manga eu preciso franzir. Então, eu vou colocar aqui no ponto do franzido. E vou franzir a cabeça de manga aqui das minhas duas mangas, dos dois lados, né? Então, vamos agora aplicar a manga na nossa cava. O que acontece? Aqui na cava, eu já aproveito para costurar o forro junto com o tecido principal. E acabamento depois eu faço todo na overlock.
Então, apliquei uma manga, agora eu vou aplicar outra do outro lado, seguindo o mesmo processo. Então, as duas mangas já estão aplicadas, falta agora então a gente colocar aqui o elástico, né? Então, esse elástico que eu vou aplicar, ele tem 1,5 cm de largura. Então, como que eu vou fazer aqui para aplicar esse elástico no punho? Então, você vai colocar assim, dando um espaço aqui do início, tá vendo, ó? Da barra. E aí, vai fazer umas costuras para segurar. E aí, ó, você vai definir qual que vai ser o tamanho do elástico. Então, você vai colocar na posição certinha onde a manga vai parar. E vai marcar aqui a posição do elástico. Deixa ele bem justinho assim ao corpo. E aí, você vem aqui, ó, e corta. E aí, volta ele lá pro outro lado assim, ó. E faz outra costurinha na ponta. Então, eu sei que esse daqui vai ser o meu elástico. Então, você vai pegar aqui, ó, também vai dobrar ele ao meio. Vai dobrar aqui, ó, a manga ao meio. Fazer um pique. Vamos colocar a metade do elástico. Que também na metade da manga, deixando aquele mesmo espaçamento aqui do final. E aqui a gente vem pra passar uma costura também pra segurar. Então, a nossa manga precisa se ajustar a esse elástico, ó. Então, como que a gente vai fazer aqui agora? Pegar aqui, ó, dobrar aquela pontinha por cima do elástico. E vamos começar aqui a costurar. Então, você vai esticar o elástico. Vai dobrar a pontinha. E passar a costura. Então, cheguei aqui no final, agora a gente vai fazer o quê? Vamos dobrar aqui, ó, o elástico e passar a costura pra rebater e fazer o acabamento. E fica assim, ó, o resultado final. E vamos repetir esse mesmo processo agora na outra manga. Então, terminei aqui o processo de montagem do vestido. A única coisa que falta a gente fazer agora é a barra. Então, assim, no caso aqui da minha lese, ela já tem, né, o barrado do próprio tecido. Se o seu tecido não tiver, você vai fazer a barra, tá? E eu vou fazer apenas a barra aqui do fogo. E depois o nosso vestido vai estar pronto, o vestido quente. Então, agora com a barra pronta, já estamos aqui, ó, com tudo pronto, todo o nosso vestido, a estrutura. Então, agora falta só colocar os botões e fazer o acabamento aqui, ó, da cava, que eu vou fazer com overlock. Se você não tiver overlock, uma opção boa pra fazer aqui é viés, tá? Aplicar viés de cetim também, o mesmo que você aplicaria lá nos babados. Foi isso a nossa aula do vestido quente.
E assim, costureira, chegamos ao final de mais uma aula aqui do canal. Se você chegou até aqui é porque já está com o seu vestido Candy lindo, maravilhoso, prontinho para você usar e arrasar. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esquece de tirar fotos e compartilhar comigo lá no meu arroba, lá no meu Instagram, que eu vou colocar aqui para vocês me marcarem. Eu gosto muito de acompanhar a evolução de vocês, porque eu fico muito feliz de poder compartilhar mais desse universo que eu amo, que é o universo da modelagem e da costura. E não esquece também de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, compartilhar com suas amigas que também querem aprender a costurar. Me despeço aqui com mais essa criação, espero muito que tenham gostado e te espero no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!